Pois é, enquanto os nossos comentaristas trazem os pontos de vista em relação a essas matérias importantes, a nossa produção segue monitorando o que acontece em Brasília. Tem uma imagem recuperada, inclusive, dos parlamentares da oposição conversando no plenário sobre o PL da anistia. E aí tem uma informação importante que chega da capital federal, que os congressistas da oposição conseguiram um acordo com Hugo Mota. Essa é uma informação muito importante. Conseguiram a autorização para que a votação sobre o PL da anistia, inicialmente da urgência e depois do próprio projeto, pudesse ser de forma remota. Isso é importante. Por que é importante? Havia o receio de que fosse autorizada a votação, que isso fosse colocado em pauta, mas que não houvesse o número suficiente de parlamentares para aprovar a urgência da anistia. E aí a oposição consegue a autorização de Hugo Mota, ou pelo menos encaminha um acordo com o presidente da casa para que os parlamentares, para que essa votação possa acontecer de forma remota, né? De forma híbrida. Os parlamentares que estiverem em Brasília podem participar registrando o voto no plenário, aqueles que não estiverem podem fazer isso de forma virtual. Cada parlamentar tem um sistema próprio da Câmara dos Deputados que eles conseguem fazer a votação utilizando o telefone celular. E aí, a depender do resultado da urgência, prestem atenção, o PL da anistia poderia ser pautado, inclusive hoje, e aí, eventualmente, a aprovação poderia acontecer. Claro que esse seria o cenário em que tudo daria certo, né? Aprova a urgência e momentos depois colocam em votação o PL da anistia, em havendo naturalmente o número suficiente de votos, conseguiriam aprovar esse projeto de lei da anistia. Articulações sendo feitas neste momento em Brasília, na tentativa de avançar com o PL da anistia. Inicialmente, com o requerimento de urgência. A urgência sendo votada e depois, se houver um entendimento, o PL seria colocado em votação no plenário. Você, Dávila, informação que chega agora, inclusive, colaboração do nosso amigo, repórter apresentador, o Bruno Pinheiro. Caniato, vamos dizer, a seguir o seu raciocínio, como se esse cenário perfeito acontecesse. Ou seja, o projeto da anistia é colocado hoje de madrugada, que é sempre de madrugada que essas coisas acontecem, né? É colocado de madrugada em votação, é aprovado. E amanhã você acorda manchete, é projeto de anistia ampla, geral e restrita aprovada na Câmara. Bom, o que vai acontecer? Senado. Vai pro Senado. Aí chega no Senado, o senador, o presidente do Senado, que a gente conhece muito bem, Davi Alcolumbre, que não tem nenhuma simpatia por esse projeto, vai começar a criar enormes dificuldades para que ele tramite na Câmara. E se tramitar, vai ser derrotado. Então, ou vai sofrer emendas. Sofrendo emendas, volta para a Câmara. Chega na Câmara, tem que derrubar ou não o processo. Bom, e aí, se aprovar o projeto, derruba todos os vetos do Senado quando ele volta para a Câmara. Aí o que vai acontecer? Vai para o Supremo. Aí chega no Supremo, a coisa não anda. Então, assim, a gente precisa entender esse enredo, que é um absurdo total. Eu já digo, o ato mais inconstitucional no projeto de anistia partiu do próprio Supremo, quando ministros do Supremo já manifestam a inconstitucionalidade de um projeto que inexiste. Você nem sabe o que você está votando e eles estão julgando que é inconstitucional. Isto é inconstitucional. Esta atitude dos tais guardiães da Constituição que é inconstitucional. É um absurdo isso. Então, assim, vamos colocar as coisas como elas são. Então, assim, por mais que esse projeto, se for aprovado, vai ter que passar por essa via sacra inteira, vai sofrer enormes modificações, vai ter que voltar e voltar. Então, não é uma coisa que a imagem que passa assim, não, hoje vota anistia, amanhã é promulgada e está tudo certo. Não, ainda tem um longo caminho pela frente. Então, esse é o primeiro ponto. E aí eu queria voltar no assunto da PEC da blindagem, porque é um tema muito importante para o nosso público compreender. O que é a PEC da blindagem? É o Congresso Nacional recuperar o seu poder constitucional, lá da Constituição de 1988, que dava ao parlamento a prerrogativa de, quando deputados e senadores fossem obrigados a responder um processo judicial, era preciso a autorização do Congresso, ou da Câmara ou do Senado.
esta medida foi derrubada em 2001. E aí o que aconteceu? Uma enxurrada de processos contra parlamentares, alguns evidentemente cabíveis e outro como forma de pressão política. Então, o que o Congresso está fazendo? Aprovando a PEC da blindagem para voltar a ter este poder de autorização das casas ou do Senado ou da Câmara para poder processar judicialmente um parlamentar. Então, isto é a questão legal. Qual é o problema disso? Essa história do voto secreto. Por quê? Quando em 1978 tinha voto secreto, era para prevenir justamente perseguição política dos deputados, daqueles que votavam contra ou a favor daquela matéria por causa de pressão política. Era para preservar o deputado. O contexto de hoje é completamente diferente. Manter o voto secreto hoje é para malandragem. E aí, Caniato, tem uma coisa extraordinária, um fenômeno político que hoje nós vamos revelar no Pingos nos Is. Quando se trata de sem-vergonhice e malandragem, não tem polarização. Do PT ao PL, todo mundo vota. Você já reparou isso? Quando a sem-vergonhice está na pauta, não existe oposição, situação, não existe polarização, não existe radicalismo, não existe nada. Existe voto e aprovam. E querem aprovar essa história do voto secreto, porque a verdadeira intenção é blindar os parlamentares de não responder à imoralidade do gasto com as emendas PIX. Essas emendas descabidas, emendas parlamentares que hoje tomam uma fatia de 70 bilhões de reais, nós não sabemos como elas estão sendo gastas sem nenhum critério. E aí, Caniato, veja só, nós tivemos agora, a Controladoria Geral da União acabou de fazer um levantamento de 10 municípios, 9 têm irregularidades na emenda PIX. Este é o problema, para manter tudo no escurinho secreto, para proteger dinheiro dos nossos impostos sendo gastos com a única finalidade político-eleitoreira. É uma vergonha. E ontem, um destaque do deputado do Novo Gilson para acabar com essa história do voto secreto foi aprovado. Mas aí o que aconteceu? 1h da manhã, na sessão coruja, já tiraram esse negócio e aprovaram o voto secreto. É uma vergonha, o que mostra que quando a sem-vergonhice está em jogo, não existe oposição ou situação. Não existe polarização, existe união em torno da safadeza.